E aí, como é que a gente combina análogo de GLP-1 nessa? Bom, a primeira coisa que a gente faz, né, vamos analisar o que a gente tem. À disposição na farmácia hoje, a gente tem o clássico, a semaglutida, que vocês conhecem pelo nome de Ozempic. Essa é uma droga, pessoal, que assim, eu recomendo que realmente vocês, principalmente para quem treina, ela deixe como um recurso muito de exceção. Por quê? Porque a semaglutida ela é só um análogo de GLP-1. E para você conseguir uma inibição de fome que seja eficiente, você precisa aumentar a dose até você ter o colateral dele. Então é quase impossível você chegar numa dose eficiente de semaglutida sem que você tenha algum colateral. E qual o colateral mais importante da semaglutida? Sensação de cansaço. A pessoa fica quebrada, cansada, ela tem ânimo para não fazer nada. E isso é tão importante que para homem, por exemplo, principalmente aqueles que se queixam de libido, ele detona a libido do homem. Então não é uma droga fácil de você trabalhar, porque às vezes você tem um paciente que está no pré-diabetes, você precisa fazer uma intervenção mais severa, você tem essa droga à disposição, mas o problema é que essa droga ela vai ter esse colateral que para quem treina é uma sensação muito ruim, muito de incapacidade. A diminuição de carga é uma coisa impressionante, a pessoa começa a fazer com 1/3 dos pesos que ela fazia. Aí tudo bem, aí veio o Mounjaro, né? O Mounjaro, ele é aquela mistura de GLP-1 com GIP, né? Mas vocês sabem o que é o tal do GIP, né? O GLP-1 acho que vocês sabem, já de tanto falar, né? Os análogos de GLP-1. Mas o que é o GIP? O GIP que acompanha o Mounjaro, né? Ele é uma sigla que a gente, do inglês, Glucose Dependent Insulinotropic Peptide, ou peptídeo insulinotrópico dependente de glucose. Essa é a coisa. Então, ele é sozinho, ele não faz nada. Só que quando ele está associado ao análogo de GLP-1, ele aumenta a ação incretínica do GLP-1. Ou seja, ele aumenta a ação dele e ele melhora, por exemplo, a saciedade. É esse o truque do Mounjaro. O truque do Mounjaro é você ter um análogo de GLP-1 que tem uma ação limitada com um GIP que aumenta a capacidade dessa ação. Agora vamos para a retatrutida, que está todo mundo ansioso de chegar, porque ela poupa músculo. Calma, tá? Calma, porque essa parte ela é mais complicada. A retatrutida, ela saiu com essa promessa de realmente queimar gordura e preservar músculo. Aumentar a queima de gordura é verdade, né? O que o glucagon faz, por exemplo? Ele provoca lipólise, ele provoca mobilização de gordura das células de gordura. E esse é um mecanismo que é potencialmente protetor de massa muscular. Potencialmente. E aí é o pulo do gato. Eu falo para vocês, se você está tomando Mounjaro, você nunca precisou tanto de um nutricionista na sua vida. E quando você usar retatrutida, é obrigatório você ter um nutricionista. Porque essa ação protetora da massa muscular que ele causa com essa com essa lipólise, ela também se torna uma degradação de aminoácido. Então, se você tiver uma dieta que não tem proteína suficiente, ou que a energia está baixa demais, ou os dois, que é o mais comum, o que vai acontecer é que você vai perder músculo mais rápido ainda. Então vamos supor que você consiga uma retatrutida aí. Vou fazer retatrutida, etc. Tá bom, você não vai ficar tão cansado quanto o Mounjaro, porque você tem essa ação de liberação de energia, né? Você tem essa ação de oxidação de gordura, né? Mas você também catalisa aminoácido. E isso ajuda a te preservar a energia, mas não te protege a massa muscular. Agora, se você tiver uma dieta onde você tenha obrigatoriamente um equilíbrio bom do que é o seu consumo calórico, né, e principalmente o consumo de proteína, e isso você vai precisar de um nutricionista fazer para você, aí a tendência é sim, é você não ter aquele Ozempic face, tá? Que era como a gente apelidava as pessoas que começavam com Ozempic e pareciam que tinham envelhecido, né? Porque você perde completamente o que é o tônus do rosto. Então, calma com a propaganda às vezes da galera. É o Godzilla dos análogos. Cara, é realmente uma droga muito eficiente, né? Tem o GLP-1, que vai fazer atrasamento gástrico, que vai melhorar a glicemia, que vai
inibir parte da fome, né? Tem o GIP, que vai amplificar esse efeito insulinotrópico do GLP-1, e vai ter, obviamente, né, que é o chamariz dessa droga, o análogo de glucagon, que vai sim fazer você emagrecer mais rápido. Contudo, se você não estiver fazendo dieta, você vai destruir sua massa muscular, porque aí você está tomando uma droga que vai fazer ativamente degradação proteica. Entenderam isso? Por isso que vocês têm que ter calma com as coisas. E eu falo isso porque muito paciente meu chega e fala assim, cara, acho que eu vou esperar aquela retatrutida. Meu, aquilo é só uma ferramenta diferente. Em geral, todas essas drogas, elas são mais eficientes quando você tem um paciente que tem indicação para o uso delas, né? Quando você tem um paciente com pré-diabetes, diabetes, né? Sim, elas são sensacionais, né? Agora, quando a gente fala de emagrecimento estético, principalmente na fase do climatério e na menopausa, o cuidado é triplicado, porque a musculatura é muito preciosa. É muito difícil devolver músculo para uma mulher nessas condições, porque o processo de treinamento, ele também é mais, a progressão é mais lenta. Você tem que respeitar todas essas partes. Você tem que ter um aeróbio contínuo, você tem que ter uma musculação intensa e de baixo volume no começo, para você ir aumentando os dois e fazendo construindo, né, esse castelinho de desempenho que é que o seu treinador ele vai fazer ao longo do tempo, né? E aí? Aí, pessoal, essas drogas, elas saíram numa situação, elas foram desenvolvidas numa situação onde existia já a multidisciplinaridade. Então é fundamental você usar isso. Por quê? Se você está treinando a mesma coisa, o mesmo peso, há tempos, o que vai acontecer a hora que você entrar com qualquer droga dessa, você vai diminuir tudo isso. E você vai ter colateral. No climatério isso é mais visível. Por quê? Porque você está com uma musculatura mais suscetível, e essa musculatura mais suscetível, ela vai sofrer, principalmente com essa atividade de oxidação de aminoácido, que principalmente a retatrutida vai ter. Então ela não é o santo graal, tá? Ela não é a bala de prata que vai zerar toda a dificuldade que você tem de perda de peso, mas ela, num contexto de equipe multidisciplinar, você tem um treinador preparado para ajustar isso, você tem um nutricionista preparado para entregar a dose proteica necessária, né? E o médico titulando dose, cara, coisa vai funcionar. Dia 6 de outubro agora eu vou dar um seminário para médicos sobre isso, porque isso é uma coisa que não pode ser minha opinião, não pode ser um segredo profissional, isso daí tem que estar na mão de todo mundo, né? De todo mundo, pelo menos que trabalha com paciente que deseja emagrecer, mas quer melhorar o físico de uma forma geral. E aí dia 6 a gente vai falar pelo menos umas duas horas sobre como essas drogas funcionam, como que a gente pode trabalhar com isso, né? Porque na medicina esportiva a gente tem dessas, né? O sujeito ele tem uma obesidade, tem um diabetes e quer treinar e quer emagrecer, né? E todo mundo quer perder peso, mas todo mundo quer ficar com o físico bacana. Então não adianta perder peso de qualquer jeito, né? Essa é a ideia de a gente trabalhar isso. Lembrem assim, né, se for conveniente para vocês, aperta o botão de seguir aí. Eu tenho recebido algumas mensagens, não são muitas, de que precisou seguir mais de uma vez porque a plataforma derrubou. Eu recebi isso do Instagram e do YouTube. Pelo sim, pelo não, aperta o seguir aí, garante que você vai estar comigo aqui todo dia, de manhã, umas 7 da manhã, estamos aqui fazendo cardio, trocando ideia para deixar o dia melhor. Combinado?